Salve, salve! Tudo bem com vocês? Mais uma estreia aí, mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai ver algumas técnicas mais avançadas, mas que podem ser usadas no celular também, desde que você tenha a possibilidade de trabalhar ele de forma manual, né? Todo mundo fala que a fotografia tem 3 pilares: abertura, velocidade e sensibilidade, ou ISO. E é isso que a gente vai ver assim que rodar a vinheta. E é isso aí. E a gente vai começar hoje falando sobre um dos pilares, né? Que é a abertura, ou F. A abertura nada mais é do que além dos pilares, né? Para a gente poder falar sobre esses pilares são responsáveis pela exposição da foto, pela forma com que você vai expor a luz, tá? Então, tem várias combinações que você pode fazer entre esses pilares que vai te dar uma foto determinada, que dependendo da forma com que você quer fazer essa foto. Então cada um tem uma característica específica, embora a combinação desses 3 nada mais é do que buscar a melhor iluminação ou buscar a melhor exposição à luz. A gente vai falar sobre abertura basicamente hoje, porque para eu poder falar sobre os 3 de uma vez ia ficar uma aula bastante extensa. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre a abertura, né, de diafragma. O que vem a ser isso? Onde fica a abertura do diafragma? O diafragma é onde fica a lente, na lente, tá? Então, se eu tenho aqui f 1.8, eu tenho uma abertura grande. F igual a 2.8, aí vai fechar um pouquinho mais. F igual a, vamos colocar para 4 direto, como a gente era antigamente nas lentes, e assim vai fechando, tá? Imagine que aqui é o buraco por onde vai entrar a luz, tá? O buraco por onde vai entrar a luz. E para que serve isso? Né? Para a gente controlar a entrada de luz no sensor da câmera. No caso, né? Antigamente a gente controlava no filme, né? Não era no sensor, para a entrada de luz no filme, tá? Já dá pra gente começar, aí vai fechando, fechando, vai 11, fechadinho, aí vai fechando, ficando bem fechadinho. Eu uso isso para alguns motivos, tá? Primeiro motivo, para poder controlar a entrada de luz. Ponto. Se eu tenho uma cena que está muito escura e eu preciso que entre mais luz, o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Se eu tenho uma cena que está muito iluminada, qual é o meu passo? Fechar. Ok? Então fica mais fechado. Mas e aí, é só isso? Não. Tem algumas outras formas de usar. Tá? Na verdade tem algumas outras funções. Uma outra função principal é a chamada profundidade de foco, ou campo focal, né? Profundidade de campo. Que nada mais é do que aquela foto
que fica ou com o fundo desfocado ou fica tudo desfocado. É na abertura, né, do diafragma que você controla isso. Que você controla se a foto vai ficar com pouco campo focal ou com muito campo focal. Por exemplo, se eu tenho uma lente, né, a gente chama das lentes claras, tá? Por exemplo, eu tenho uma que é 1.4. 1.4. Ela é bem clara. O que isso quer dizer? Que ela tem uma abertura de luz bem grande, que entra bastante luz. Porém, o que acontece? Pode acontecer de focar o olho e boa parte do corpo está desfocado. Por exemplo, o olho está no foco, mas se tiver uma outra pessoa um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, o que vai acontecer? Ela vai estar fora de foco. Então eu tenho que ter um controle quanto a isso. Eu tenho um campo focal. Enquanto que no 1.8 eu tenho um campo focal curto. Vamos dizer que meu assunto está aqui. Esse é meu assunto. Então eu tenho um campo focal menor aqui na frente e maior no fundo. Aqui está o foco. Foco cravado. E ele vai aumentando à medida em que eu vou fechando. Então, meu assunto está aqui. Então eu uso para controlar isso também. Além de controlar a entrada de luz, eu também controlo a profundidade de campo, de foco, de campo focal. Eu aumento ou diminuo o meu campo focal, o meu campo de foco. Tá? Estou tentando, né, achar outros termos que não tão técnicos, mas foco é aquele borrão. É como se você colocar um óculos que não é seu grau, né, para quem tem óculos ou quem não usa óculos, colocar e vai ver tudo embaçado. Isso seria uma foto ou você está fora de foco, tá? Então essa é a função basicamente aqui da abertura, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer, em que situações? Se eu vou fazer retrato em que eu quero destacar o meu assunto, que é um modelo, uma pessoa. Eu tenho a possibilidade de destacar essa pessoa como? Abrindo o diafragma e deixando o fundo desfocado. É isso, basicamente. Agora, se eu tenho como é que eu vou dizer? Se eu vou fotografar uma paisagem e a pessoa está em primeiro plano e quero pegar a paisagem no fundo. Se eu abrir muito o diafragma, a pessoa vai estar focada, mas o meu fundo não vai estar no foco. A pessoa vai estar focada, mas o fundo não vai estar. Então, eu vou ter que trabalhar com diafragma mais fechado, tá? Aí eu consigo pegar no foco a pessoa ou um primeiro plano, independente do que seja, se é um pássaro ou o que for, e também vou pegar a paisagem ou o fundo, tá? Então eu pego o primeiro, o segundo, o terceiro, pego tudo no foco. Quanto mais fechado, mais foco eu tenho, mais campo focal eu tenho. Quanto mais aberto, menos campo focal eu tenho, tá? Uma outra coisa que vem da abertura, vamos lá, já falei para luz, né, para controle de luz, controle de foco, tá? Então aí já vou pensando na composição.
Por exemplo, se eu tenho uma cena que tem pontos que estão com muita luz e pouca luz ao mesmo tempo, eu vou ter que controlar isso, tá? Controlar isso na abertura para poder ver exatamente o que eu quero que venha na foto, né? Se você não tem a possibilidade de usar um grande flash e tal, você vai ter que escolher um ou outro, né? Se você não tem, você vai ter que dar um jeito de escolher ou rebater. Aproveitando, vou dar uma dica aqui. Muitas vezes isso acontece. Eu vou dar uma dica aqui que é essa variou, hein? Para quem não tem flash, pode ser usado um rebatedor. Por exemplo, se eu estou aqui, você quer pegar pôr do sol lá atrás, o sol vai estar contra, né? Na hora que eu colocar meu celular ali, ou minha máquina na frente, o que vai acontecer? Se eu tiver a luz tudo certinha, medida lá no fundo, o fundo vai sair bonito, colorido, mas eu vou ficar silhueta, eu vou ficar escuro. Se você abre para poder ter luz em mim, o que acontece com o fundo? Ele estoura, não é isso? Então, tem uma maneira de você fazer isso sem ter um flash, fica mais barato. Se você arrumar um rebatedor. O que é um rebatedor? Rebatedor pode ser uma folha de isopor. Pode ser uma folha de isopor. Tem rebatedores profissionais que não são caros, tá? Se você for pensar em preço de equipamento de fotografia, um rebatedor ele é relativamente barato. Eu tenho um que tem face branca. Ele tem a face prateada, uma face dourada, né, que você reveste ele, fica o dourado, o prateado, branco, tem um preto para poder reduzir um pouco. E eu tenho também, quando eu tiro toda a capa dele, ele fica translúcido. Depois eu vou mostrar uma foto desse rebatedor para vocês. Mas vamos pensar que aqui está o meu assunto, tá? Temos aqui, né? Tem o seu assunto aqui, vamos colocar os bracinhos no assunto, e aqui está o sol, o pôr do sol, o sol se pondo aqui, né? Atrás da montanha. Vou fazer uma coisa bem bonita, fazer uma paisagem bem bonita aqui, né? E você tem o sol se pondo aqui. Né? Bem bonitinho. Vamos fazer aqui assim, ó. Se pondo aqui. E você vai fotografar desse lado. Aí, aqui é você. Vamos fazer maquininha fotográfica aqui, né? Vai fazer a foto e essa luz está contra, está vindo de cá. Então ela vai estar contra a luz. Então fica bem difícil fotografar. Se você ilumina ela, aqui fica estourado. Ou fica super exposto. Tem até uma aula que eu falei sobre esses erros, tá? Se eu acerto a luz aqui no pôr do sol, ela fica subexposta ou com pouca luz. Se você jogar um rebatedor aqui, o que vai acontecer? A luz que vem daqui rebate aqui e volta para cá e enche uma luz que você precisa. Principalmente se for um prata, um dourado, você ainda consegue mais luz ainda. Então aí você consegue equilibrar essa luz, além de fazer uma luz de contorno bonita, né, na pessoa e tal. Então não precisa ter um grande flash, tá? Você pode usar aí o rebatedor, tá? Mais uma coisa que eu preciso falar para vocês. Deixa eu pegar meu apagador aqui. Vou voltar aqui à aula, a dica já foi, né? Uma outra coisa que acontece com
a profundidade de campo focal. Dependendo do tipo de lente que você usa, também altera. Também vai alterar de acordo com a abertura. Uma abertura numa lente zoom, uma abertura 8, numa lente zoom, né? Ela é diferente de uma lente grande angular. Grande angular, ela vai pegar um ângulo maior, né? Ela vai pegar toda a cena aqui. Então ela ganha campo focal. A grande angular ela tem um campo focal maior, tá? Enquanto que numa teleobjetiva, mesma abertura, as duas estão com 8 de abertura, bem fechado, vamos dizer assim, para ganhar campo focal. Ainda assim, a lente zoom ela vai ter um campo focal menor. Um outro macete: se você está com o foco lá no infinito, lá atrás, quando chega no infinito, vamos colocar aqui o símbolo do infinito. Quando chegar no infinito, o que acontece? Tudo daqui para frente vai estar no foco. Mas ainda que passar aqui antes, vai estar fora do foco, vai ter um limite aqui. Mas chegou no infinito, vai estar tudo no foco. Então, se eu quiser fazer uma foto em que tem uma pessoa no primeiro plano aqui, eu vou ter que usar a grande angular, porque se eu for usar uma teleobjetiva e eu focar ela aqui, o fundo vai ficar desfocado. Se eu focar o fundo, ela vai ficar desfocada. Então, tem diferença entre as lentes também, a questão do campo focal, tá? Isso é para a gente ter uma noção. Eu sei que tem muita gente que tem, né, que conhece isso. Para alguns são bem óbvios, mas eu sei que tem uma maioria aí que não teve acesso a um equipamento profissional, mas já consegue entender isso aí na hora que deslumbrar isso, tá? Para poder entender um pouco mais. Então, tem essas possibilidades. Você vai pensar o que você quer. O que você quer? É fazer a composição antes. Isso é o mais importante para você desenvolver, para você ser um bom fotógrafo, é você fazer a fotografia antes, na sua mente. Primeiro você vai ter que ver aquilo que você quer. O que você quer exatamente? E dentro daquilo que você quer, você vai usar aquilo que você tem. Dá para fazer? Eu não tenho uma lente zoom. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chegar mais perto. Ou só tenho uma lente zoom, vou ter que fotografar de longe. Né? Eu tenho uma meia tele, eu tenho né? E aí dependendo do tipo de lente. Depois, se vocês quiserem, coloquem nos comentários aí, quero saber mais sobre lentes e tal, que lente recomenda, que lente é usado para que tipo de qual foto é usado e tal. Mas já dá para adiantar. Se você, sim, só dando a dica, se eu sou um fotógrafo que eu faço retrato, basicamente. Retrato geralmente tem uma linguagem, tá, em que a maior parte tem o fundo desfocado. Que tipo de lente que eu vou conseguir fazer mais o fundo desfocado? A grande angular, que eu tenho um grande campo focal, ou a partir da tele 50mm, né, uma 85, 80, uma 135. Qual seria a melhor lente para poder fazer retrato?
E aí? É claro que não vai ser a grande angular. A não ser que você queira fazer uma linguagem mais distorcida, né, colocando o modelo em primeiro plano e tal, mas vai ter alguma distorção. A vantagem de você trabalhar com uma lente, vamos dizer assim, grande angular, ou uma 28, mais ou menos assim, uma 24 já aumenta bastante a distorção, né? Ou para quem é lente do kit, né, que é a 18, 55, 18, né, trabalhar com uma 18, trabalhar... Acontece que você consegue emagrecer a pessoa. Então, a grande angular ela deixa a pessoa mais magra. Tá? Por que ela deixa mais magra? Conforme você vai fechando o ângulo, o rosto, ou abrindo, né? Tá aqui, ele fica com o rosto assim, depois ele vai abrir um pouco mais, depois ele deixa um pouco mais arredondado, tá? Então ele tende a fazer isso aqui, mas é isso aqui com a cena toda, tá? Então você tem uma grande angular e aqui uma teleobjetiva zoom, né? Então, aqui uma grande angular e aqui zoom. Então vai deixar o rosto da pessoa mais fino ou mais robusto, vamos dizer assim. Então dá a impressão que a pessoa está mais gorda. Então, para quem você quer deixar a pessoa bem na foto, eu vi num curso que eu fiz de fotografia, em que o professor dizia assim, que nenhuma, né, principalmente mulher, nenhuma mulher é tão magra que não queira parecer mais magra, né? Há controvérsias, tem mulheres que são magras e elas, né, tem uma luta aí também para poder, enfim, mas você tem a possibilidade de controlar isso na lente também, tá? Mas fugimos um pouco aqui, mas para poder falar, né, quando a gente fala em abertura, o uso principal da abertura é justamente para você trabalhar campo focal, tá? Então esse é o que mais é o mais usual, né, que você vai fazer para poder. Então, tanto é que você tem controles na câmera, por exemplo, se você quer prioridade para abertura ou a prioridade para velocidade. O que isso quer dizer? Você coloca, ela configura a abertura que você quer e a câmera automaticamente ela joga a velocidade que ela precisa para ter a foto, né? Mas a velocidade é algo que a gente vai falar um pouco mais para frente, tá bom? Acho que é isso que eu queria falar, basicamente, de abertura, de abertura. E eu vou colocar, fica aí com alguns exemplos, né? E já eu volto e a gente vai conversar um pouco mais, mas aí eu vou falar um pouco mais de linguagens, onde você usa os tipos de lente, tá bom? Bom, vou mostrar para vocês aqui algumas fotos e a gente vai poder ver os detalhes dela, tá ok? A gente vai ver um pouco, né, falar um pouco de abertura e onde a gente vai ver aquilo que a gente falou, né? A questão da abertura ela é usada tanto para trabalhar a iluminação da cena, né? Na hora de fazer a exposição, né? Deixar ela mais exposta ou menos exposta, ou trabalhar a profundidade de campo. Tá? Isso é claro que pode ser, como ela está ligada diretamente à lente, né? A abertura, que é por onde passa a luz, né? Não falando de abertura, é o tamanho do orifício pelo qual passa a luz, né? Diafragma. Então vamos lá. Também vai ter a diferença de lente. Então vamos começar
Isso aqui é uma foto em que eu usei uma TL400, ok? Então tá aqui uma teleobjetiva, muito zoom, 400. Vocês podem ver que tem foco aqui, né? E tá tudo focadinho para uma 400. Que essa aqui, essa foto aqui, eu usei uma abertura 16, tá? E além disso, além de ter uma abertura 16, que é uma abertura bem fechada, para uma, né? O máximo que também que dava para 400, eu também estou uma certa distância. Como eu estou distante, então eu ganho campo focal. O meu assunto está mais distante de mim, então eu ganho campo focal com ele, entendeu? Então essa é uma foto que eu fiz com uma teleobjetiva em que eu consegui todo o foco, tá? Uma outra foto aqui minha com teleobjetiva. Vamos ver aqui, ó. Vocês podem observar que tem foco, porém está bem desfocado aqui o fundo, tá vendo? A profundidade de campo, ela está bem curtinha, né? Talvez esteja parecendo um pouco mais escuro aqui, mas é por causa da posição da tela, ok? Agora fica melhor para vocês verem. Eu estava fazendo a gravação, mas eu tive um problema no programa, mas eu não quero parar, eu quero continuar mostrando aí para vocês. Então tá aí, vocês podem observar, né, que ele está focado aqui onde interessa, né? Isso é uma foto de movimento, não são fotos simples de fazer, né, no caso. Também é uma teleobjetiva 400 milímetros e está ali desfocado o fundo. Por que desfocou o fundo? Primeiro, estou com uma abertura um pouco maior aqui, né? Eu estou com uma abertura 8, tá? Mas eu tenho uma coisa que está acontecendo aqui, é que eu estou bem mais próximo da imagem, né? Ele está vindo na minha direção, então ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, e quanto mais próximo ele estiver de mim, menos campo focal eu vou tendo, tá? No fundo, principalmente. Beleza? Agora vamos ver ali uma outra situação. Vamos ver com a foto de retrato que eu falei para vocês, né? Foto de retrato aqui, eu tenho duas situações para mostrar para você. Primeiro, uma foto feita com 1.8, duas fotos feitas com abertura 1.8. Vocês vão ver que o fundo fica desfocado e o assunto em primeiro plano ele fica bem focado, né? Essa aqui já é uma outra situação. Nessa foto eu usei uma abertura 8. Tá? Você vê que tem os meninos lá no fundo estão no foco. Tá? Aí eu quero mostrar aqui, ó. Aqui já foi uma abertura 3.5. Abertura 3.5 já ficou focado, né? A mesma lente 50 milímetros já ficou focado, ó, no foco com 8, 3.5 ficou desfocado, tá? Então isso aí é uma lente 50 milímetros, conhecido como a lente normal, tá? Quando você tem uma câmera que não é cropada ou full frame, é o que se assemelha mais ao olho humano. No caso aqui, eu usei uma máquina que é cropada, que é uma 77D. Ok? Vamos ver uma outra situação aqui. A questão da grande angular, né?
Vamos primeiro aqui na alimentação, ó, aqui eu usei uma 18 e a abertura tá como 2.8. Então você vê que tem, né, até bastante foco. Está bastante focado aqui e já vai desfocando um pouco ali, tá? Então ela está bastante focada. Aí vamos ver, uma com a 35 milímetros também usei 2.8. Está bem aberto, né? Esse aqui, ó, 18, 2.8, bem aberto e eu consegui uma boa profundidade de campo. Se você vê que as grandes angulares te dão uma maior profundidade de campo focal. Agora vamos ver essa aqui que foi com a 35. Vocês vão ver que a 35, 2.8, ela já começa a dar mais desfoque, ó. Fica mais perceptível o desfoque. Ok? Também com a mesma abertura, 2.8. Existem outros pilares para a gente conversar sobre, tem velocidade, tem ISO, sim, mas a gente está vendo o que acontece com a questão da abertura, que é para trabalhar iluminação ou profundidade de foco, né, de campo, o campo focal. Vamos aqui ver como trabalho de iluminação, tá? Essa foto aqui eu fiz usando 22, tá? De abertura. E essa aqui já é com 8. 22, aqui está bem escura. E essa aqui com 8. 22, 8. Ok? Ambos estão bastante focados, só que uma ficou um pouco mais iluminada do que a outra. Ok? Esse aqui tem bastante, né, preto e tal, bastante escuro. Esse aqui está um pouco mais claro. Então 8 e 22. Tem uma diferença razoável de abertura. Ok, então voltamos aí, voltando a falar de abertura, uma coisa que é importante também falar, que eu não estava falando, que estava aqui na minha colinha aqui, eu acabei pulando, que é a questão do flash. A abertura, ou o tamanho do buraco, ela influencia no flash, tá? Então tem uma influência direta no flash. Então eu vou perder, se eu fechar eu perco carga, né? Eu com a abertura fechadinha, vamos lá, F16, eu talvez tenha que aumentar a carga, tá? E com F, abertura 1.8, né, que é mais aberto, talvez eu tenha que diminuir o flash, tá? Ficar com meia carga. É possível, o que é meia carga, o que não é? Flash nada mais é do que condensa uma energia, né? E forma de luz. Tum! Ele tem uma carga, ele tem uma carga de luminância, né? Vamos dizer assim. Eu diminuo pela metade, ele vai estar com uma carga menor, então ele vai
como se eu baixasse o fogo. Aumento o fogo, eu baixo o fogo. Entendeu? Aumentei o fogo, tenho mais luz. Baixei o fogo, tenho menos luz. Então, tem uma influência no flash. Tá? Então, muitas vezes o celular acaba... O flash de celular. O que acontece com o flash de celular? Ele faz a leitura automática da câmera, né? Então, ele vê o assunto lá em primeiro plano, mas ele está pouco iluminado, aí ele acaba errando e fica aquele flash, que fica aquela luz dura, forte, muito contrastada no flash e o fundo fica escuro, não fica legal. A gente, com uma máquina profissional ou no celular, para quem tem o conhecimento desses pilares e o celular tem a opção de trabalhar o modo manual, é possível você controlar sim, tá? Sem dizer que os celulares mais avançados, eu acho que o iPhone e etc, eles têm e outros aí, também não vou dizer um ou outro, porque tem vários, né? Que tem essa possibilidade, que é possível você fazer uma boa foto você controlando, e alguns até sem ter, assim, no modo automático. Né? Mas se você tem um celular que não tem, assim, mas tem a possibilidade de trabalhar ele no modo manual, que é o modo M, você consegue fazer esse controle aqui de abertura e consegue controlar até flash. É que, como eu disse na questão do celular, na aula anterior, que está aí no Face também, está na nossa página, também está no Insta e também está no YouTube, que eu falei as vantagens e desvantagens, né, que você precisa saber para poder, melhorar suas fotos no celular. Você vai ver que a autonomia dele é complicada. Para você fazer toda essa mudança que a gente tem, a praticidade, né, na câmera profissional ou amadora avançada, está tudo meio que na mão, e a gente tem tudo no visor também. Então acaba sendo uma coisa mais rápida para você fazer. Enquanto que para você fazer no celular, você vai ter que procurar o modo manual, abrir no modo manual, vai ter que colocar lá, e medindo luz, e fazendo tudo certinho para colocar um flash, fazer um teste, ver se deu certo. E assim você vai aprender, tá? Então, ele leva um pouco mais de tempo para você fazer a foto. Por isso que é muito importante você praticar. Quanto mais você pratica, mais você vai conhecendo o que o seu equipamento pode te dar, melhor vai ser o resultado para você. Ok? Então, as fotos que eu uso abertura, eu uso retrato. Eu aumento a abertura, vou colocar que a abertura põe como F, mais F, né? Abertura. E paisagem, menos F, mais fechado, tá? Ou menos aberto. Nada mais é, retrato, eu, abro, paisagem, eu, fecho. Ok? Eu acho que é isso. Foi um apanhado. A gente volta a falar sobre esses pilares mais vezes. E também tem a velocidade e a sensibilidade, né, o ISO. Sensibilidade de filme ou sensibilidade do sensor, e espero que vocês tenham gostado. Agora vocês podem até imaginar, quando vocês forem procurar um celular ou uma câmera ou comprar uma lente, ver qual que é o F dela, qual que é a abertura dela. O F mínimo 1.8, 2.2, 2.4,
Eu digo que 2.8, isso aqui 1.4, 1.2 e tal. A partir daqui são lentes claras. 3.5, 4, 5.6, 8. Já são lentes mais escuras, tá? Geralmente são lentes mais para você precisa ter grandes iluminações, tá? Ou uma sensibilidade de filme ou de asa ou ISO bem alta. Mas isso aí a gente vai conversar mais para frente. Hoje eu acho que eu falei bastante, para não ficar muita informação assim na cabeça. Dá para você ir trabalhando e buscando os modos manuais, o modo manual aí da sua câmera e tentando fazer essas fotos aí, tá bom? Tentando melhorar as suas fotos de acordo com a abertura, tá bom? Tem alguma dúvida? Deixa aí a pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. Se tem algo que não ficou claro, que você queira saber mais, também coloca aí também embaixo nas perguntas, né? A gente está aqui para responder. Sugestões, alguma coisa que ficou faltando eu falar, oh, Gustavo, você não falou sobre isso. Aí eu volto para poder falar mais sobre o assunto, sobre o tema. Então é isso aí. Se você curtiu, né, curta aí, gostou, curtiu, né, aperta aí a curtida aí que ajuda bastante. Se você tem alguém que queira saber mais, o que é interessado sobre esse assunto, né, compartilha com ele, com ela. Se você achou legal, compartilha e comenta. Vamos interagir, estou aqui à disposição de vocês. ABC da Fotografia, é isso aí pessoal, estamos juntos. Gratidão!